Comportamento infantil, birras, a maioria das famílias tem dúvida referente a isso e como lidar com as birras. Geralmente elas começam ali com 18 meses, tem criança que às vezes começa um pouquinho antes, um pouquinho depois. Isso tudo tem a ver com a parte de maturidade neurológica. A criança está desenvolvendo, então ela começa a ter uma percepção diferente de tudo. Ela lida diferente com a parte de frustração, então quando ela recebe um não e ela fica frustrada, ela vai agir de determinada forma. Então é normal quando a criança bate, quando a criança se joga no chão, quando a criança grita, isso é normal, todas as crianças fazem isso. Se a sua criança está nessa faixa etária e ela não fez, ela ainda vai fazer, porque isso é normal. O cérebrozinho da criança está amadurecendo e a gente precisa ajudar ela a lidar com certas emoções. Então, às vezes a gente, como pais e querendo acertar, às vezes a gente erra nessa fase. Principalmente ali quando a criança começa a dar birra e a gente fica naquela linha entre o acolher, o esperar passar ou o falar para a criança, não faça isso. Então, eu falo muito que assim, o acolhimento depende muito da hora do dia que a criança está. Por exemplo, a sua criança está jogada no chão dando birra porque ela quer alguma coisa, algum brinquedo, ou está em algum lugar e ela quer que compre alguma coisa e você disse não. Se ela tiver com fome, com sono, não vai adiantar você ignorar ela ou você ficar falando para ela. Na hora que ela estiver irritada, não vai adiantar de forma nenhuma, porque ela está extremamente irritada, você tem que esperar aquele momento passar. Mas se as necessidades básicas dela ainda não foram atendidas, como por exemplo sono e fome, ela vai ficar mais irritada e você não vai conseguir ajudar a sua criança a intervir naquele momento. Agora, se essa criança não está com sono, não está com fome, está um dia tranquilo para ela, e ela pediu alguma coisa, por exemplo, você passou em frente a uma loja de brinquedo, ela pediu um brinquedo e você disse, olha, não tem como, a gente não vai comprar esse brinquedo. E ela, por exemplo, se jogou no chão. O que você faz? Você espera passar aquele momento. Ela está segura? Não tem nada que ofereça risco ali para ela? Você espera, ela deu a birra dela, pronto, ela levantou, depois você conversa com a sua criança. Não adianta começar a gritar naquele momento. Se a criança tem o hábito de bater, não adianta você bater nela. Como que você corrige uma criança assim? Ela te dá um tapa, você devolve o tapa e fala, não pode bater. Então, o cérebro da criança não funciona assim. Então, por que eu não posso bater se eu estou apanhando? Então, a criança foi te dar um tapa, você segura a mãozinha dela e fala, não, você não pode me bater. Põe ela ali sentadinha e é dessa forma que a gente faz. O cérebro da criança está em constante desenvolvimento e ela tem uma forma diferente de lidar com as frustrações. São coisas que os adultos pensam e não fazem porque a gente consegue ter um determinado controle. As crianças ainda não têm, a gente vai ajudando elas a terem esse controle. Tem crianças que dão mais birras do que outras. Tem criança que é um pouco mais tranquila, tem criança que é mais agitada e isso a gente vai ajudando. Mas coisas que ajudam a nossa criança é a gente não ceder. Igual eu falei para vocês, o brinquedo, se a gente cede, ela aprende que toda vez é só ela se jogar no chão e começar a gritar que ela vai ganhar aquilo. Então, isso se torna um hábito, a criança entende e o cérebrozinho dela começa a funcionar dessa forma. É só eu me jogar aqui no chão e gritar que eu vou ganhar. E não é isso que a gente quer ensinar para o nosso filho, a gente não quer que ele cresça um adulto que ganha as coisas na base do grito. Então, a gente vai aprendendo isso, a gente vai ensinando isso para a nossa criança. Sempre com paciência, com amor, só que a gente tem que se atentar muito também aquilo de, eu segurei a mãozinha, falei, não pode. Coloquei ele ali sentadinho no chão, ele chorou. Mas eu tô ali, eu tô esperando. Isso não quer dizer abandono, não quer dizer que você não tá acolhendo a sua criança. Isso quer dizer educação. E isso é uma forma de acolhimento, sim. A gente não pode fazer tudo para os nossos filhos na hora que eles estão dando birra. Claro que a gente precisa se atentar às necessidades básicas deles. Igual eu falei, se tiver com sono, se tiver com fome, não adianta. Não adianta você deixar ele ali jogado dando birra, que não vai adiantar. Aí sim, você pega ele, leva ele para casa, acolhe aquelas necessidades. E outra coisa também que a gente precisa se atentar, gente, por exemplo, o seu filho sai da escola super estressado, com fome, com sono, e você precisa passar no supermercado. Às vezes, nesse momento, você vai passar no supermercado, você sabe que ele vai dar uma birra ali. Então, são coisas que às vezes a gente evita ou a gente precisa fazer alguma coisa para a criança ficar tranquila. Então, por exemplo, você vai ficar aqui sentado na cadeirinha com esse brinquedinho, ou olha aqui, já peguei isso daqui para você, fica segurando isso daqui para tentar fazer isso que você precisa, porque são momentos que a gente já sabe como que o nosso filho vai se comportar. É uma fase difícil, não existe mágica, não existe segredo, cada criança é de um jeito, cada família tem um jeito de educar, mas isso é muito importante para a gente conseguir ajudar nossas crianças a se autorregularem.